Bom dia, a todos os presentes. Estamos aqui iniciando uma reunião da Comissão de Fiscalização dos Atos do Executivo. Infelizmente, ontem fomos surpreendidos com o despacho da mesa diretora, pedindo para suspender o trabalho da comissão, alegando que precisaria de autorização em plenário, algo que nunca aconteceu. O regimento interno é muito claro das competências das comissões permanentes e o intuito, na verdade, de manter essa oitiva das testemunhas, porque nós temos, dentro da Comissão de Fiscalização dos Atos do Executivo, um artigo que diz que é de responsabilidade dessa comissão fiscalizar, acompanhar toda a contratação do Poder Público Municipal e emitir, inclusive, pareceres. Então, por isso que nós iremos manter a oitiva das testemunhas, começando pela presidenta do Conselho, Maria Tereza, e também pelo denunciante do caso de corrupção da Covid-19, dos recursos da Covid-19 na Secretaria Municipal de Saúde, que é o doutor Edmundo. Então, nós iremos manter, enquanto vereadores desta casa, que nós não vamos aceitar esse cerceamento de direito da mesa diretora, esse abuso de autoridade. Também tomaremos todas as medidas legais necessárias para que esse trabalho dessa comissão possa continuar seguindo os trâmites legais. Bom dia a todos e todas. Importante destacar que eu e a vereadora Márcia Viviane fazemos parte da CPI, que foi instaurada para apurar as denúncias de corrupção da saúde, a chamada CPI da saúde, que tentamos fazer essas oitivas por meio da CPI. Todavia, apesar de aprovado o requerimento um dia antes da oitiva, o presidente, de modo unilateral, convocou uma reunião extraordinária e determinou a suspensão de tomada desses depoimentos. Então nós decidimos agir por meio da Comissão de Fiscalização dos Atos do Poder Executivo, que tem essa prerrogativa de exercer o papel de fiscalização. Contudo, fomos surpreendidos, realmente, de uma forma absurda. Foi a primeira vez que nós vimos sendo vereadores impedidos de trabalhar com relação à fiscalização dos atos do Poder Executivo. E deixar bem claro que essa comissão, ela, no artigo 49, inciso 9, a linha C do Regimento Interno da Câmara, tem competência para emitir parecer, fiscalizar e acompanhar licitações e contratos públicos municipais. Então, nesse sentido, não havia qualquer usurpação de competência. E esse ato que estamos realizando aqui é um ato, tanto enquanto vereadores da bancada de oposição, ou seja, um ato da bancada de oposição, e também um ato que é prerrogativa do mandato de cada vereador. Cada vereador, de forma individual, tem a prerrogativa de buscar apurar as denúncias. Isso está previsto na lei orgânica do município, no artigo 16, em que se traz que compete à Câmara Municipal, privativamente, entre as seguintes atribuições. Inciso 10. Fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta e fundacional. Parágrafo 2º. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante a Comissão Permanente de Fiscalização da Câmara Municipal, a qual a vereadora Márcia Viviane é presidente e eu sou membro. Da mesma forma, o regimento interno, no seu artigo 92, diz que no exercício do seu mandato, o vereador terá livre acesso a repartições públicas municipais e às áreas sob jurisdição municipal, onde se registre conflito ou o interesse público esteja ameaçado. E o vereador, diz o parágrafo único, pode diligenciar com acesso a documentos junto a esses órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, devendo ser atendido pelos respectivos responsáveis na forma da lei. Nesse ato, estamos buscando aqui o depoimento da senhora Tereza Moraes, ela que é a atual presidenta do Conselho Municipal de Saúde, que é um órgão vinculado à administração pública municipal, um órgão de controle social dos atos, é o chamado controle de participação social. Então, nesse sentido, por isso que buscamos esse depoimento a partir do momento em que a primeira denúncia referente ao que acabou se tornando a Operação Dropout da Polícia Federal adveio de uma apuração do Conselho Municipal de Saúde. Então, nesse sentido, nós agradecemos a senhora Tereza Moraes por estar aqui conosco, cumprindo o seu dever enquanto cidadã e enquanto membro, vereador. Enfim, passa a palavra à nossa colega Viviane para que possa conduzir inicialmente essa oitiva.
Agradeço também a doutora Tereza, né, atual presidente do Conselho, mas também na época era membro do Conselho Municipal de Saúde, né, para que gostaria, né, que a senhora relatasse, né, fizesse um relato, né, de todo, tentasse fazer a questão temporal também, uma linha do tempo, que a gente pudesse, né, estar acompanhando em relação a essa questão dos testes, né, da Covid que foram comprados e adquiridos pela Secretaria de Saúde, que foi que o Conselho Municipal naquele momento tinha detectado de início. Bom dia. Inicialmente eu deixo esclarecido que fui convocada a estar aqui presente na condição de atual presidente do Conselho Municipal de Saúde, mas que à época de todas essas denúncias eu também era membro do Conselho Municipal de Saúde, e naquele instante nós estávamos no auge de uma pandemia, onde o município de Vitória da Conquista já contava com um altíssimo número de casos, né, de Covid confirmados, outros tantos casos a serem confirmados epidemiologicamente ou laboratorialmente, e já com bastante óbitos. Diante dessa situação, nós solicitamos que o município, à época, elaborasse um plano de testagem, porque o acesso à testagem estava muito complicado. Nem sempre as pessoas conseguiam fazer os seus testes oportunamente. Oportunamente eu falo no que diz respeito à janela imunológica, do momento que você adoece ao momento que você efetivamente deve ser testado para que aquele teste represente o diagnóstico daquela patologia. Então, isso estava acontecendo com bastante dificuldade, e aí o Conselho, a Comissão de Saúde e o Conselho, que na época era presidido por dona Lúcia Dória, solicitou que fosse elaborado um plano de testagem da gestão municipal para que a gente pudesse divulgar, até para que a gente pudesse auxiliar a própria gestão no diagnóstico e também no controle daquela doença. Na época, o próprio Conselho decidiu que eu, por ser farmacêutica bioquímica, por ter uma aproximação com a temática, devia fazer parte da equipe que estaria elaborando o plano de testagem. E assim a gente fez, né? Nós fizemos um plano de testagem. Entretanto, por mais que o plano de testagem tivesse sido definido para quais grupos deveriam ser priorizados, né, qual era que devia ser o teste utilizado, se era um teste de antígeno que já você detecta mais recentemente a doença, ou se era um teste de anticorpo que você detecta posteriormente, quando a pessoa praticamente já estava curada, a gente continuava tendo as maiores dificuldades na testagem. E por conta disso, a gente ouvia falar, né, os rumores, inclusive, de uma denúncia de um blog da cidade, de que a Secretaria de Saúde estaria comprando testes com valores superfaturados. O que nós fizemos? Solicitamos para a diretora de vigilância, à época, a senhora Ana Maria, que ela fosse ao Conselho Municipal de Saúde fazer uma apresentação, né, dizendo como é que estava sendo a testagem, quantos testes até aquele momento já havia sido adquirido, quantos testes até aquele momento já havia sido recebido pelo Ministério da Saúde, que estava disponibilizando vastamente testagem, né? Quais eram os critérios dessa testagem, para que o próprio Conselho pudesse ou colaborar com esse momento para tentar diminuir essa falta de acesso que era muito presente naquele momento. E aí, isso aconteceu em uma reunião. Eu devo deixar claro que, devido à Covid, as reuniões presenciais todas foram suspensas e todas essas reuniões estavam acontecendo virtualmente, mas sem nenhum tipo de perda da funcionalidade e do próprio objetivo das reuniões do Conselho. Então, tudo isso ficou lavrado em atas, né? Tem várias atas que trazem essa temática. E a gente convocou, então, a diretora da vigilância para, no dia 11 de novembro de 2020, se fazer presente ao Conselho, naquela reunião virtual, para que ela pudesse dar esses esclarecimentos. O que a gente queria naquele momento era saber como é que estava sendo essa testagem, até aquele momento, qual era a quantidade de testes que já tinha sido comprado, para a gente poder, de alguma sorte, ajudar a melhorar esse acesso. Bom, naquele momento,
a senhora Ana Maria deu algumas informações, né, de quantidade de testes comprados, né, falou de 37 mil testes de anticorpo, falou de 14 mil testes de antígeno, e a gente pediu para ela que ela trouxesse aquilo planilhado e que ela trouxesse na condição de qual foi o fornecedor, quanto custou cada teste e qual a quantidade de teste. E como o próprio Pleno do Conselho não se sentiu esclarecido naquela reunião do dia 11, não se sentiu esclarecido, né? Foi muito pouco o tipo de informação que foi trazido pela diretora. Aquele dia o Conselho deliberou, e eu tenho as datas aqui, eu posso disponibilizar para vocês a ata do dia 11, deliberou que na semana seguinte a senhora Ana Maria retornasse ao Conselho para fazer uma apresentação completamente discriminando tudo, né? Então, isso tudo consta na ata, né, do Conselho, foi deliberado, e na semana seguinte, no dia 17 de novembro, né, ela trouxe uma outra apresentação que diferia já daquela anterior, já diferia. Mas ela trouxe com valores, né, diversos. Resta esclarecer que, como ela foi no dia 11, e aqueles valores que ela mostrou lá eram valores que, para quem trabalha com diagnóstico, como por exemplo é o meu caso, né, me parecia muito exorbitante. A Comissão de Saúde, no dia seguinte, no dia 12, a Comissão de Saúde do Conselho Municipal de Saúde se dirigiu ao almoxarifado da saúde, né, o almoxarifado municipal, para verificar, né, em loco os testes que haviam sido referidos por Ana Maria no dia anterior. Quando a gente chegou lá no almoxarifado, a gente percebeu que a quantidade de testes e os valores que haviam sido informados no dia anterior diferiam muito, muito, muito. Então, acertadamente, a gente ter pedido para que ela voltasse no dia 17 foi muito bom, porque ficou muito claro para a gente que aqueles números apresentados no dia 11 não batiam com os números que nós achávamos lá no almoxarifado. Quando a gente chegou no almoxarifado, a quantidade de testes eram infinitamente menores do que os testes que haviam sido, né, referidos, né, naquela apresentação. Inclusive, uma compra de 10 mil testes que havia sido referido que tinha sido feito a R$120 cada teste, que para a gente já parecia bastante alto naquele momento. Não era R$120, era R$155. Então já diferia nisso. Então naquele momento nós entramos em contato primeiramente com a chefia do almoxarifado, que não soube nos esclarecer. Quero deixar registrado que essa visita, na verdade, não tinha, lá naquele momento não tinha uma chefia. Quem nos atendeu foi uma farmacêutica que tinha lá, mas que disse que toda essa questão da testagem estava por conta de Ana Maria, que era diretora de vigilância, e do farmacêutico Pablo, que naquele momento, ao que parecia, era o fiscal do contrato, né? Bom, essas duas informações... Quem estava mais nessa inspeção? Quem foram as pessoas do Conselho de Saúde? Isso que eu ia dizer. Eu queria deixar registrado que a Comissão de Saúde foi acompanhada da presidente do Conselho, Dona Lúcia Dória, foi como presidente do Conselho. Eu fui como membro da Comissão de Saúde e também porque eu ajudei a elaborar o plano de testagem. A senhora, a doutora Suzana, que também era da Comissão, Suzana Ribeiro, que era da Comissão de Saúde, e um usuário, que na época era o senhor Ricardo Alves, ele era usuário. Então nós fomos paritariamente, uma trabalhadora de saúde, que sou eu, uma gestora, que era a doutora Suzana, e um usuário, que era Ricardo. Então nós chegamos lá e não foi apenas a minha pessoa que verificou essas inconsistências entre a apresentação e o que a gente viu. Então todos nós vimos, procuramos todas as caixas de testes que tinha lá, e de fato a quantidade de testes que estavam no almoxarifado eram muito menores do que as que haviam sido faladas no dia anterior por Ana Maria. Nesse momento nós entramos em contato com Ana Maria. Ela disse que provavelmente os testes poderiam estar no local onde estava sendo testado, que, se eu não me falha a memória, era na farmácia da família.
e que Pablo, o farmacêutico Pablo, poderia nos dar maiores informações. Procurei saber, ligamos para Pablo, na mesma hora essa comissão, nós passamos praticamente o dia todo dentro do almoxarifado para a gente tentar rastrear, elucidar onde é que estavam todos esses testes, né? E de fato a gente achou uma quantidade muito pequena lá. Perguntamos a Pablo disse que tinha uma quantidade pouca lá na farmácia da família, que mesmo que a gente somasse o que estava na farmácia da família com o que a gente tinha encontrado lá, não daria o mesmo quantitativo que havia sido informado por Ana Maria no dia anterior. Nós, de posse dessas informações, aguardamos o dia 17 de novembro, que Ana Maria iria retornar para fazer os esclarecimentos. Ressalto que neste dia da visita nós achamos uma nota fiscal de mais 10 mil testes da empresa Alice Master, cujo valor era R$ 155, já maior do que os 120 que a gente já havia detectado ser de um custo muito alto. Nós estávamos numa pandemia, os testes eram altos, mas os testes praticados para compras menores nos parecia exorbitantemente menor do que aqueles testes que estavam sendo adquiridos naquele momento. E foi por causa dessa nossa visão de que aqueles testes poderiam estar sendo comprados com um valor de mercado muito maior do que o que estava sendo praticado aqui na região, foi que a gente pediu que Ana Maria voltasse também no dia 17 para nos esclarecer, né? E aí nós fizemos a reunião do dia 17. Nessa reunião do dia 17, ela já trouxe uma outra planilha, que eu também tenho aqui em mãos, aqui consta nas atas, né? Mas eu trouxe aqui, eu vou deixar à disposição de vocês, uma planilha com os testes que haviam comprado. Já aparecia esses testes da Alice Master com um valor maior, que também nos causou bastante surpresa, porque este teste que foi adquirido pela na Alice Master, que estava com um valor de R$ 155, era um teste muito mais simples, né? Era um teste imunocromatográfico de uma tecnologia muito mais simples do que os testes que haviam sido adquiridos naquele mesmo período por 120, que já era alto, que eram testes por imunofluorescência, uma tecnologia um pouco mais avançada. Então, tudo isso, esses elementos todos foram se juntando e cada vez mais a gente deixava a gente mais inseguro até para poder emitir algum parecer, para a gente poder, de fato, concluir se ali naquelas compras estavam ou não tendo algum tipo de irregularidade. Então, na reunião do dia 17, nós levamos, depois que a Ana Maria fez toda a apresentação, que eu também trouxe a ata, isso tudo está lavrado em ata, aprovado em plenário e assinado por todos os conselheiros da época, né? Então, depois que ela terminou de fazer toda a apresentação com a nova planilha, aí foram maiores as nossas inconclusões, né? Nós ficamos ainda mais surpresos com aqueles números que ela trazia, né? Já trazia, inclusive, que alguma daquelas notas, já com o nome das empresas, está tudo aqui constando. Foi quando a gente disse a ela que a gente não achou os testes lá, que o número de testes que estava no almoxarifado era menor e que a gente achou uma nota já com recebido, e que os testes não estavam lá. Tinha uma nota já no almoxarifado da Alice Master, né? Desses 10 mil testes a R$ 155, e os testes não estavam lá. Pronto. Com isso, a gente nessa reunião deliberou, depois de tudo posto, depois de todo essa falta de clareza, nós deliberamos nessa reunião por 4 coisas. Foi deliberado, primeiramente, que a compra de teste, né, o conselho estava deliberando e informando a senhora secretária da época, que era a senhora Ramona Cerqueira, que a compra daqueles testes deveriam ser paradas, né, deveriam parar de comprar aqueles testes até que tudo fosse esclarecido, que as compras que estivessem em curso também fossem suspensa e que todos os pagamentos também
que tivesse sido previsto para ser realizado, que não se realizasse. Isso foi uma deliberação do Conselho e isso também está em ata. Né? Dona Lúcia, que à época ela era ainda viva, hoje Dona Lúcia, como todos sabem, já faleceu, né? Mas Dona Lúcia mandou a deliberação do Conselho na forma de um ofício para a secretária Ramona, apesar de constar em ata, isso também foi mandado em ofício para a Ramona, de que ela suspendesse as compras dos testes, os pagamentos dos que já haviam sido recebidos, até que tudo fosse esclarecido. A gente não queria que parasse testagem no município, não era essa a intenção do Conselho. O Conselho não estava ali para servir de barreira para qualquer que fosse o acesso dos usuários, muito pelo contrário, a gente queria que desse acesso, mas a gente queria que o acesso fosse de uma forma que o dinheiro público fosse melhor utilizado. E ao que parecia, aqueles testes estavam com os testes com os valores muito superiores aos valores praticados, tanto aqui no município pela rede privada, quanto para outras prefeituras da região, né, que em uma quantidade muito menor de testes estava adquirindo por cerca de R$80 os mesmos testes. Então havia uma discrepância muito grande entre o valor que estava sendo praticado para pequenas compras, né, que era de cerca de R$80, para os valores que estavam sendo praticados para a compra de 10 mil testes, que eram de R$155. Tudo isso foi que fez com que o Conselho deliberasse por pedir a suspensão dos pagamentos e por pedir que até que tudo fosse esclarecido, que não se comprasse mais nenhum tipo de teste. Isso foi o que aconteceu e no dia, acho que 3 de dezembro, Dona Lúcia mandou o ofício para a senhora Ramona pedindo para que parasse de comprar e de pagar até que tudo fosse esclarecido. Inicialmente, esse foi o relato do que ocorreu naquele momento. Posteriormente, a Comissão de Finanças do Conselho, após findar cada quadrimestre, a Comissão de Finanças vai ao setor da saúde para verificar tudo quanto é descrito como compras realizadas. Antes disso, em dezembro, logo depois que a gente mandou esse ofício para a Ramona, para que ela não continuasse, a própria secretaria mandou para o Conselho uma programação financeira para utilização do dinheiro da Covid, em dezembro. Resta lembrar que, desde abril, quando as verbas começaram a chegar, verbas e muitas verbas para aquele momento pandêmico, que a gente pedia uma programação do que era para ser feito com aquele dinheiro da Covid, porque a gente via que era emenda parlamentar, era dinheiro que você podia gastar porque estava num momento de epidemia, sem nenhum tipo de rito administrativo muito mais apertado, enfim. Então a gente pedia que fosse apresentado. Então, no mês de dezembro de 2020, ela mandou para o Conselho uma programação financeira. E, se eu não me engano, eu tenho essa programação financeira. E lá constava uma quantidade muito menor de testes a ser comprado, inclusive já descrito lá quem eram os fornecedores, né? Os valores eram menores, os fornecedores também eram outros, né? A Licimaster aparecia com um valor muito menor, acho que era, se eu não me engano, 480 mil, que estava previsto para pagamento de 10 mil testes da Licimaster, que estava naquela época, acho que foi feita em outubro essa compra, então acho que eles compraram R$120, já era alto, e depois teve mais essa outra compra de mais 10 mil a 155. Então, a gente também teve esse envio dessa programação financeira que ela mandou. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que a gente estava numa pandemia, mesmo sabendo de tudo que a área pública tem que ser submetida na hora de fazer compras, a gente percebia que as compras estavam realmente sendo feitas por dispensa, né? Mas mesmo por dispensa, a gente conhece, cada pessoa que lida nessa área conhece os critérios mínimos
admitidos, né, que são admissíveis para você fazer uma compra por dispensa, né? Minimamente você tinha que ter uma cotação, minimamente você tinha que ter um embasamento teórico e justificável daquela compra ser feita daquela forma, né, por alguém que tivesse um notório saber naquela temática, enfim. Mas a gente percebia que os testes estavam sendo comprados por dispensa. Bom, passado este momento, na época em que a Comissão de Finanças foi fazer a verificação das contas da Covid, né, principalmente das contas da Covid, aí a gente viu que, por mais que a gente tivesse determinado para que a senhora Ramona não prosseguisse com as compras e não prosseguisse com os pagamentos, as compras prosseguiram e os pagamentos foram realizados. Vários pagamentos e várias compras, né? Isso, inclusive, vai constar do parecer que a Comissão de Finanças vai emitir, né? Nós tivemos... com o falecimento de Dona Lúcia, nós tivemos um lapso de tempo aí que a gente ficou sem uma presidente, a gente precisou fazer uma nova eleição e isso fez com que acumulasse várias prestações de contas para que a gente pudesse elaborar os pareceres. Mas nós estamos concluindo esses pareceres, eu creio que no mais tardar daqui a uns 15 dias, 20, todos os pareceres atrasados, inclusive esses pareceres das contas de 2020, estarão disponíveis. Né? Eu recebi um ofício, inclusive, da comissão aqui que está fazendo as apurações, solicitando todos os pareceres. Então, nós estamos em vias de mandar esses pareceres, né? Tanto para a Secretaria de Saúde, que é o órgão para quem a gente manda, quanto para qualquer outro órgão que requeira esses pareceres. Não sei se fui clara. Só uma pergunta. Doutora Tereza, na programação financeira que foi apresentada em dezembro, houve aprovação no Conselho? Sim, sim. Eles demonstraram lá que eu me lembre não teve nenhum tipo de ação contrária, porque inclusive os valores eram menores, a quantidade de testes eram menores e diferia bastante do que a gente verificou quando a gente foi ao almoxarifado e quando a Ana Maria apresentou para a gente. E esse ofício que foi enviado para a secretária da época, a doutora Ramona, teve resposta? Esse ofício que eu saiba, não, porque eu não era presidente, né? Eu quero deixar claro que neste momento eu era membro da Comissão de Saúde. Como Dona Lúcia já estava bastante adoecida naquele momento, Dona Lúcia estava fazendo um tratamento de câncer já na terminalidade, mas não perdia o encanto pela saúde. Então a gente ficava muito dando suporte a ela, além de ser da Comissão de Saúde, eu ajudava muito ela na elaboração dos ofícios, né? No entender, porque a nossa mesa diretora naquele momento era ela que tinha sido vice-presidente e que tinha ascendido à presidência. Então naquele momento tinha uma vacância ali da própria mesa, não tinha uma vice-presidente, não tinha. Então a gente fazia esse suporte. Essa comissão de saúde e a comissão de finanças dava muito suporte à Dona Lúcia. Ricardo, Suzana, eu, a enfermeira Juliana, uma série de conselheiros que também entendem que a saúde precisa ser respeitada, que o dinheiro público ele é pouco e que ele precisa ser bem usado. A gente sempre esteve muito presente e atuante. Eu digo que as reuniões do Conselho nessa época foram as mais frequentadas, mesmo estando a gente em pandemia. Se vocês pegarem as atas das reuniões virtuais, vocês verão do que eu estou falando, a quantidade de pessoas que participavam, inclusive imprensa entrava, e foi aí que a imprensa aí divulgou com mais ênfase, né? Estando presente nessa reunião no dia 17, divulgou com mais ênfase de que possivelmente a Secretaria de Saúde estaria comprando testes com valores muito maiores do que os praticados. É por isso que a gente fala assim, que o Conselho provocou, mas assim, a presença da imprensa nessas reuniões, né, que eram virtuais, mas eram abertas para qualquer cidadão, nos dias seguintes, né, nos dias posteriores, isso tomou corpo e ficou dito aí de que possivelmente poderia estar tendo uma compra com valores maiores do que os praticados no mercado. Eu queria só fazer uma outra pergunta.
Eu queria fazer outra pergunta. Então, no dia 17 de novembro, que foi a reunião que vocês pediram mais esclarecimentos para a coordenadora, a diretora de vigilância na Maria, vocês falaram que o conselho teve, né, as deliberações, né, não deveria parar a compra de teste, né, para até ter os esclarecimentos. Como foi deliberado no conselho de 17? Depois, teve algum retorno dessas deliberações? Não, as deliberações nós transformamos nela no ofício que resolveu isso que Dona Lúcia mandou. Então nunca foi retornada ao conselho não, depois medidas, disso não. Nenhuma dessas medidas. Não, depois disso não. A gente tinha uma expectativa que de fato iriam ser suspensas os pagamentos, as compras, até que se fosse esclarecido tudo. Mas não houve mais, depois dessa presença lá, não se falou mais nessa temática lá. Porque a gente tinha a expectativa de que o ofício de Dona Lúcia determinando por força de uma deliberação do pleno do conselho, de que a gente não iria prosseguir com isso. Isso era a expectativa do conselho da época. Então houve uma desobediência, né, teoricamente sim, porque os pagamentos foram efetuados posteriormente, né? As compras e os pagamentos prosseguiram. A gente teve pagamentos em várias outras datas. No mês de dezembro, praticamente todo, a gente teve pagamentos efetuados. Isso a gente vai, de fato, colocar nos pareceres, né? Mas houve sim. Houve pagamentos. A senhora pode falar quais foram os encaminhamentos? A senhora falou que um foi da suspensão de compras, pagamento de teste, teve mais algum encaminhamento? Solicitou a suspensão da compra do teste, solicitou a suspensão dos pagamentos de todos os testes que foram recebidos até aquela data, até que tudo fosse esclarecido. Se tiver mais alguma outra deliberação, está na ata. Eu estou com a ata aqui, eu gostaria inclusive de passar para vocês as duas atas que eu citei, né? E também a cópia do parecer e da apresentação que a senhora Ana Maria fez lá. Eu acho que isso tudo tá dentro do Conselho de Saúde e pode compor, para que vocês possam verificar do que eu estou dizendo, está tudo realmente completamente dentro da norma mesmo, não há nenhum tipo de interesse de minha parte de florear ou de fazer qualquer coisa. O conselho não foi ouvido pela Polícia Federal, foi? Não, o conselho não foi. Tem mais algum conselheiro da época que a senhora acha que era importante a comissão também fazer a oitiva? Na verdade, Dona Lúcia, que era a pessoa, né, foi quem esteve à frente de tudo, mas infelizmente ela já faleceu. Mas a enfermeira, a doutora Suzana Ribeiro, foi uma pessoa que também esteve muito perto em toda essa visita ao almoxarifado, nessa reunião. Os próprios membros do conselho, todos que estavam presentes na reunião, foram extremamente participativos. Quando vocês leem a ata, vocês vão ver as falas de cada um de nós e vocês podem ver se tem mais alguém ali naquela ata que merece que vocês possam, de alguma forma, pedir para que se pronuncie, né? Porque está tudo bem transcrito na ata, todas as falas de Ana Maria, está transcrita as minhas falas, que naquele momento, além de ser membro da Comissão de Saúde, de estar na verificação em loco, eu também estava como membro da Comissão da Secretaria de Saúde do plano de testagem. E também porque eu era farmacêutica bioquímica, tinha uma aproximação muito grande com a temática. Então, no caso, a senhora fazia parte de um comitê, porque eu lembro que a época da pandemia, eu ainda não era vereador, mas foram criados, né? Comitê de crise, comitê gestor... Eu não estava no comitê. Dentro do conselho tinha uma conselheira que estava no comitê, mas que, por total falta de acesso às reuniões do comitê, ela acabou pedindo para sair, né? Eu fui designada pelo pleno do conselho para ajudar na elaboração do plano de testagem municipal. Sei. Aí teve esse, porque eu era farmacêutica, entendia dessa temática, eu ajudei a elaborar o plano de testagem. Eu sei que eu contei, inclusive, com a colaboração do farmacêutico Pablo Maciel, este também que está nessa mesma... Investigado. Ele também... o que está descrito ali praticamente saiu mesmo assim de uma força-tarefa feita por ele, que também é farmacêutico, né? Apesar dele não ser bioquímico, mas na época ele era, acho que, o fiscal do contrato. Na época ele lidava mais com a parte de farmácia, não com a parte de diagnóstico, mas passou a fazer também, porque ele é farmacêutico, ele pode também, né?
Mas na época fomos nós, basicamente, que delineamos o plano de testagem, porque estava muito cruel você conseguir uma testagem aqui. Você só conseguia testar se você tivesse um amigo muito grande para poder lhe colocar para testar. E isso fazia com que a gente perdesse o tempo ideal para a testagem. Havia naquela época, se vocês pegarem os boletins que a secretaria emitia diariamente, havia uma quantidade de pessoas esperando o resultado de teste que assustava. Havia uma quantidade de pessoas com sintomas e não tinham sido testadas ainda, uma quantidade imensa de pessoas que tinham colhido o teste, mas que não tinham resultado ainda, imensa. E ainda tinha aquele monte de gente que nem sequer conseguia testar. E quando conseguia testar, já tinha passado o melhor momento da testagem. Isso impactava terrivelmente nos próprios dados, né? Quem entende um pouco de epidemiologia sabe que uma das formas de você fazer controle epidemiológico de qualquer patologia é você fazer o diagnóstico no tempo oportuno, né? E tratar para que aquela curva de cura apareça o mais breve possível. Então, o que a gente via era isso. O próprio boletim, eu inclusive sugiro que vocês visitem os boletins epidemiológicos do período, para que vocês vejam a quantidade de pessoas que estavam lá precisando de resultados. E era por isso que a gente queria um esclarecimento de como é que estava sendo a testagem. Doutora Tereza, a senhora consegue, né, a gente entrando um pouquinho nessa parte mais técnica da epidemiologia, a senhora consegue, nesse momento, nos responder se a quantidade de teste, né, que foi dito pela Secretaria Municipal de Saúde, que consta lá no plano, que consta nas notas fiscais, realmente tivessem sido adquiridos, entregues e disponibilizados para a população, a gente conseguiria ter tido um número de casos e óbitos menores? Bom, se a gente isso aí é do ponto de vista epidemiológico. Se a gente testa oportunamente, né, os casos novos, a gente consegue fazer o melhor controle da epidemia, de fazer medidas profiláticas, de isolar pessoas, de não ampliar a contaminação. Então, desse ponto de vista, se a gente tivesse testado oportunamente todas as pessoas neste quantitativo de teste, com certeza, eu creio que os nossos números poderiam ter sido menores. Eu acredito. E que era, inclusive, essa a justificativa da saúde de dizer que precisava comprar mais teste, porque a pandemia ainda estava em ascensão, né? A gente não tinha curva ainda de queda, a gente não tinha vacina. Estamos falando de novembro de 2020. Era testar e isolar. A maior estratégia, a estratégia que a gente tinha epidemiologicamente fazendo naquele momento era testar a pessoa, isolar, né, para que aquele número não se transformasse em muitos outros números. Era essa a estratégia da época. Senhora Tereza, então, pelo que a senhora falou, só para tentar então ver se a síntese seria essa. O Conselho identificou então inicialmente uma discrepância nos valores dos testes, ou seja, então os testes que estariam sendo comprados aqui estariam destoando os valores com relação a testes comprados na região, ou seja, nós não estamos fazendo um comparativo com São Paulo, com Rio de Janeiro, estamos falando da região sudoeste da Bahia. Ok, então primeiro foi essa discrepância. Segundo, vocês questionam ao município, e ao questionar o município, então vocês identificam que as respostas dadas, elas não são a contento, é isso? Então há também uma discrepância na própria resposta do município. Em sequência, vocês fazem uma visita em loco ao almoxarifado e não conseguem localizar, então, aquela quantidade de testes que teria sido comprada, não estaria nem no almoxarifado, nem no local de testagem. Daquele dia, aqueles testes que foram descritos por Ana Maria no dia 11 de novembro, a gente foi no dia 12. E no dia 17 ainda ficou mais distante ainda, porque no dia 17 ela trouxe mais elementos, mais testes. Aí ali a gente ficou ainda com mais dúvida. Mesmo no dia 17 ainda ficou com mais dúvida, porque os números diferiam. Os números que foram apresentados no dia 11, né, os tipos de testes, os nomes dos fornecedores e o número de testes comprado diferia do dia 17. Então, tudo isso fez com que a gente não apenas ficasse na dúvida, como ampliou
a nossa dúvida. E essa aí, deliberação. Isso. Pois bem, nós estamos falando aqui do período do final de 2020, em que tivemos uma eleição que aconteceu extraordinariamente no mês de novembro. Então, todas essas denúncias, inclusive, acontecem durante o período eleitoral, mas essas denúncias elas são encaminhadas para a Secretaria de Saúde e nós temos uma mudança de gestão, né? Enfim, o prefeito Ézio é reeleito, mas vem ao óbito, e nós passamos a ter uma nova gestão. Nesse segundo momento, ou seja, no ano de 2021 em diante, a senhora, como membro do Conselho, sabe dizer se houve alguma demanda da Prefeitura, ou seja, se a Prefeitura Municipal, após essas denúncias, buscou o Conselho Municipal de Saúde para saber alguma informação, ou seja, se após essas denúncias houve um retorno da Prefeitura para procurar saber mais informações, ter um novo diálogo com o Conselho sobre aquilo que aconteceu? Não, porque eu não saí do Conselho, eu permaneci. Né? Eu permaneci como membro. Dona Lúcia, adiante, acabou falecendo, né? Acho que um ano e meio depois, Dona Lúcia faleceu. E eu permaneci no Conselho. Depois a gente fez uma nova eleição, eu também permaneci e fui eleita presidente. E te afirmo que, enquanto membro da Comissão de Saúde e ainda não presidente, e também depois disso, quando eu fui eleita presidente do Conselho, até hoje, que eu tenha conhecimento, nós não recebemos absolutamente nenhum tipo de demanda da Secretaria Municipal de Saúde para a apuração de qualquer coisa que diga respeito a teste, a Covid, nada do que diz respeito à Covid, a gente não recebeu nenhuma denúncia, não. Isso aí eu afirmo no meu mandato de presidente e também eu creio que também no de Dona Lúcia, porque nós estávamos muito próximas e eu era da Comissão de Saúde. Se qualquer coisa dessa envergadura chegasse ao Conselho, iria para a Comissão de Saúde e eu era da Comissão de Saúde. Durante as outras, porque enfim, o Conselho continua tendo, o Conselho de Saúde ele tem reuniões mensais. Sim. Não é isso? Ok. Então, passado esse período, houve alguma notícia, né, a administração trouxe ao conhecimento do Conselho alguma tomada de providência ao longo desses 4 anos, que nós tivemos a Operação Dropout da Polícia Federal, ela foi deflagrada em abril de 2024, do corrente ano. Então, durante esses 3 anos e 4 meses, esse tema voltou a aparecer nas reuniões do Conselho de Saúde por parte de membros da gestão, ou naquele momento a Prefeitura trouxe, né, os membros da Prefeitura que fazem parte do Conselho, trouxeram uma evolutiva sobre abertura de sindicância, abertura de processo administrativo, investigação sobre esse tema? Também não. A única vez que o Conselho Municipal de Saúde voltou a tratar dessa temática foi na reunião ordinária, acho que do mês de maio de 2024, quando já era de notório, todo mundo já sabia, né? Todo mundo já sabia que tinha acontecido aquilo, que Ana Maria havia sido afastada, que Ramona, Pablo e mais um outro servidor estavam sob investigação. Foi quando isso voltou à pauta do Conselho. Não, nenhum outro momento, nada que diga respeito a isso chegou ao Conselho, muito menos a pedido da Secretaria, muito menos. Aqui uma vez ou outra algum conselheiro fazia uma fala, mas o conselheiro que fazia as provocações, mas nada que tenha sido requerido pela gestão municipal. E nesse retorno da temática ao Conselho, né, em maio de 2024, que já tinha ocorrido, né, a denúncia, a operação da Polícia Federal, né, e tudo, como foi a tratativa no Conselho Municipal? Na verdade, na pauta, a gente tem as reuniões ordinárias, né, uma vez por mês, nas segundas e quartas-feiras, e quantas forem necessárias, extraordinárias. Tanto que na época da Covid, nós fizemos quase 100 reuniões em um ano, mesmo virtualmente. Fizemos muitas reuniões, foram muitas. Mas na reunião que sucedeu a denúncia e a chegada da Polícia Federal, aqui, um usuário, um dos membros do Conselho Usuário, pautou, né, falou lá no informe que nunca a gente tinha presenciado um ato daquela monta aqui no município, de uma polícia baixar dentro de uma secretaria de um órgão público e mandar remover cautelosamente pessoas, servidores
e investigar, que aquilo envergonhava a gente, e que o Conselho de Saúde precisava de alguma forma também estar acompanhando isso. Foi uma pauta que foi trazida por um dos usuários. Neste momento, como eu tive, na época, acesso a tudo isso que eu acabei de declarar aqui, a gente fez para os conselheiros que são novatos, inclusive muitos são novos, a gente fez um resumo de tudo o que aconteceu para deixá-los cientes do que aconteceu. Foi isso a tratativa. E pronto. Houve um pedido de um usuário para que fosse aberto um processo investigativo, né? Na verdade, não prosperou, acabou que no momento, apesar de ter sido aprovado, foi aprovado que a gente abrisse um processo investigativo, como estava tudo muito ainda obscuro, né? Não houve o prosseguimento dessa abertura, porque a fragilidade do momento, né? O momento era muito frágil, né? A gente estava entrando num próximo período eleitoral. Isso poderia parecer, mais uma vez, que o próprio conselho, que várias vezes foi taxado de um conselho político, ficasse um pouco mais enfraquecido. E o próprio usuário que pediu acabou recuando, não prosperou, apesar da gente ter deliberado lá dentro do conselho que sim, a gente poderia fazer um processo de investigação um pouco mais aprofundada. A senhora tem algo mais que acha importante deixar? Não, eu acho que eu vim aqui para responder as questões que vocês suscitassem, né? E assim, bem breve nós vamos elaborar os pareceres, né? Não apenas das contas da Covid, mas dos outros. Depois que Dona Lúcia faleceu, a gente teve realmente uma dificuldade muito grande de reunir a Comissão de Finanças para verificar as contas. São muitas contas, muitas. Inclusive, na da Covid, a gente está precisando que 2 caixas de documentos nos seja remetido, né? Existe uma pendência, né? A gente já requereu que fosse colocado para a gente 2 caixas de pagamentos que a gente não conseguiu verificar, acho que é caixa 17, caixa 18. A semana passada eu voltei a cobrar da assessora do controle social que nos disponibilizasse. Ela me garantiu que todas as caixas são digitalizadas e que a diretoria administrativa iria disponibilizar os documentos dessas caixas digitalizados para a gente. Então ainda faltam essas 2 caixas, que são caixas que vão pegar exatamente o período de pagamento de novembro e de dezembro. Então essas 2 caixas a gente não viu ainda para ver se, porventura, tem mais testes que tenham sido comprados. Até então, a gente já verificou a compra e o pagamento de cerca de quase 4 milhões de reais, né, com testes, né? Na verdade, foram pagos testes para Licimaster, para Labvix 2 vezes, para uma distribuidora chamada DL. Então, a gente já verificou que existem esses pagamentos e isso tudo vai constar do nosso parecer. E faltando apenas essas 2 caixas, né? Acho que é 17 e 18, se eu não me falha a memória. Mas isso tudo vai constar no nosso parecer. Isso aí eu garanto, a Comissão de Finanças ainda está terminando de verificar as outras contas. A gente já terminou da Covid, só tem essas 2 pendências, né? Por isso até que a gente ainda não elaborou o parecer final. Senhora, só para a gente deixar aqui registrado, a senhora trouxe alguns documentos para nos entregar? Sim. Entregar, dizer que os documentos são esses para que a gente deixe aqui registrado. Sim. Aqui é a apresentação que a senhora Ana Maria fez, né, em novembro de 2020. Está aqui a apresentação. Aqui é a ata do dia 17 de novembro, foi a segunda reunião. Aqui é a ata do dia 11 de novembro. E aqui é o ofício, né, com inclusive o recebido está aqui atrás, que Dona Lúcia encaminhou para a secretaria e para a Ramona pedindo para que ela não pagasse. E aqui foi a programação financeira que eu falei que nos foi encaminhado em dezembro, né?
Essa folha aqui acompanhou a primeira apresentação de Ana Maria. Essa folha aqui foi a primeira apresentação dela, que inclusive discorda um pouco da do dia 17. Deixa eu ver o que mais. Acho que são essas coisas aí. Tem esse ofício aqui que a senhora Ana Maria mandou para o conselho, mas trata de vacina, eu acho que não vem ao caso colocar aí. Acho que eram esses os documentos que eu tinha que trazer para vocês. Então, nós agradecemos a senhora por prestar esses esclarecimentos para a sociedade conquistense, para esse poder legislativo da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Acredito que então a gente encerra este depoimento, vamos suspender a sessão, a gravação e iremos retomar daqui a pouco com um novo depoimento. Obrigada.